Donato comenta com Félix que Paola esteve em seu estúdio, mas voltou da viagem tão diferente que ele chegou a pensar que se trata de outra mulher. No quarto, Adelina encontra a vovó Piedade cantarolando enquanto se arruma. Piedade explica que com o retorno de Paola, voltará a receber seus remédios diariamente e não precisará mais fazer manha. Quando pergunta se Stephanie está mais tranquila, Adelina diz que não. Piedade critica Adelina por mimar demais a jovem e sempre ficar contra ela. Adelina justifica que apenas segue ordens, mas ressalta sua gratidão à Piedade, relembrando o quanto sempre foram próximas. Piedade concorda e menciona que compartilham um segredo. Desconcertada, Paulina pede que Carlos Daniel deixe o quarto para que ela possa se trocar. Após insistir um pouco, ele acaba cedendo e sai enquanto Paulina fica abalada com o beijo. Stephanie alfineta Carlos Daniel, dizendo que Paola mais uma vez conseguiu o que queria. Enquanto isso, Paulina reconhece que Paola tinha razão ao alertá-la sobre o charme de Carlos Daniel e a possibilidade de se apaixonar por ele, pois seu coração disparou com o beijo. Félix pergunta a Donato se ele acredita que Paola tenha uma sósia. Donato não descarta essa hipótese e garante que vai investigar. Ele conhece Paola há anos e diz amá-la, mas jura que ela ou quem quer que seja pagará caro por brincar com seus sentimentos. Vovó Piedade reforça a Adelina que apenas elas sabem desse segredo, já que Raimundo e a esposa faleceram. Adelina agradece a Piedade por manter o silêncio durante tanto tempo. Piedade reforça que só Adelina tem o direito de revelar a verdade. Enquanto Lalinha observa, Stephanie diz a Carlos Daniel que se ele tivesse sido mais rígido com Paola desde o início, muitos problemas teriam sido evitados. No entanto, ela se recusa a dizer do que está falando. Irritado, Carlos Daniel exige que ela solte o veneno que esconde, mas Stephanie afirma que apenas comentou por comentar. Sozinha, Stephanie pensa em voz alta que se Carlos Daniel soubesse das atitudes da esposa, sentiria vergonha. Lalinha surge desafiadora afirma que ele jamais saberá, pois Stephanie não tem coragem de contar. Paulina lê o diário de Paola e se dá conta de que a mulher é cruel e nunca amou Carlos Daniel. Stephanie repreende Lalinha por escutar sua conversa, mas a empregada a enfrenta e quase leva um tapa. Furiosa, Stephanie ameaça demiti-la, mas Lalinha responde que só sairá da casa quando Paola for embora. Ainda assim, acredita que todos irão antes dela. Paulina se preocupa, pois sabe que não pode se permitir sentir algo por Carlos Daniel. Stephanie veste preto para ir à igreja. Enquanto isso, Lalinha percebe que William está esperando Paola e avisa que ela está no quarto de vovó Piedade com um novo médico. Lalinha sugere que ele desista dela, mas William se recusa a se afastar. Paola, por outro lado, está em um iate com Alexandre. Ele comenta que 1 ano é pouco, mas ela pede que ele não pense nisso agora, pois também não tem intenção de voltar tão cedo. Adelina chega ao quarto de vovó Piedade e escuta o médico afirmar que em alguns meses ela estará recuperada e poderá continuar a tomar seu conhaque diário, desde que siga o tratamento corretamente. Piedade concorda e provoca Adelina. A sós, o médico explica a Paulina que os remédios farão com que Piedade gradualmente perca o desejo de beber. Assim que ele sai, William exige uma conversa com Paulina. Na igreja, Stephanie reza para que Paola morra antes que ela mesma tenha que resolver isso. Rodrigo alerta Patrícia sobre o risco de a fábrica fechar e explica que para salvá-la precisam levantar $2 milhões. William agarra Paulina, recordando que foi ela quem iniciou o romance entre eles. Paulina ameaça a gritar e ele a desafia, perguntando se não sente mais nada por ele. Ela responde que não. Inconformado, Willy quer saber quem a fez mudar depois da viagem e tenta forçá-la a ir com ele para o quarto, mas Paulina grita por Adelina. Rodrigo explica a Patrícia que a única maneira de conseguir o dinheiro seria hipotecar tudo, mas lamenta que tanto a família quanto a fábrica estejam à beira do colapso. Patrícia sugere que vão à casa de Piedade, mas Rodrigo reclama de Paola e garante que em breve a cunhada partirá. Willy questiona se Paulina enlouqueceu ao chamar aquela bruxa velha. Paulina retruca dizendo que da próxima vez chamará seu marido. Assim que Adelina entra, Willy se retira. Paulina então se desculpa por tê-la afastado de suas tarefas e sobe para o quarto. Adelina estranha a atitude de Paola e afirma que não parece a mesma pessoa. Paulina teme não conseguir suportar 1 ano naquela casa. Rodrigo comenta com Patrícia que ao perceber a situação financeira da família, Paola irá embora e finalmente os deixará em paz.
Lalinha avisa a Paulina que Rodrigo e Patrícia irão à mansão à noite e pergunta quando ela pretende distribuir os presentes. Paulina decide aproveitar a visita deles para entregá-los. Lalinha também menciona que ouviu rumores sobre a fábrica estar prestes a falir, mas garante que como Carlos Daniel está apaixonado, Paola sempre conseguirá dinheiro. Quando Rodrigo e Patrícia chegam, Stephanie afirma que Paola voltou muito estranha e acredita que esteja tramando algo. Enquanto Rodrigo espera por Carlos Daniel no jardim, Stephanie diz a Patrícia que Paola está fingindo ser uma santa a ponto de parecer outra pessoa e que tem evitado Carlos Daniel. Além disso, trouxe um especialista para tratar o vício da vovó Piedade. Willy pede a Lalinha que descubra por que Paola tem o ignorado. Enquanto Lalinha chama a Paulina, Patrícia pergunta a Stephanie se o especialista custa muito caro. Stephanie responde que não sabe, mas enfatiza que Paola nunca se preocupou em conter despesas. Patrícia questiona se ela tem conhecimento da crise na fábrica e Stephanie confirma, mas diz que isso não lhe interessa. Paulina desce e, ao cumprimentar Patrícia, menciona que não voltou bem da viagem. No jardim, Rodrigo exige que Carlos Daniel peça a Paola que reduza os gastos, mas ele rebate dizendo que a culpa pela crise financeira é exclusivamente dos Brátios. Ao entrar, Paulina cumprimenta Rodrigo e demonstra preocupação com a fábrica. Carlos Daniel explica que as vendas caíram drasticamente e Rodrigo questiona o motivo do súbito interesse de Paola. Paulina afirma que realmente está preocupada com a situação. Lalinha desce trazendo os presentes. Willy escreve uma carta para Paola, acreditando que ela não continuará o ignorando. Paulina entrega os presentes a Patrícia e Rodrigo, que ficam satisfeitos. Quando pede que Stephanie entregue o de Willy, ela estranha e pergunta por que ela mesma não faz isso, como sempre costuma fazer. Paulina responde que ele não está ali. Paulina então entrega o presente de Stephanie. Ao abrir o pacote e encontrar uma camisola, Stephanie vê o presente como um deboche, rasga a peça e dá um tapa em Paulina. Carlos Daniel repreende a irmã, mas Stephanie o critica por sempre aceitar tudo calado. No quarto, Piedade e Adelina escutam a discussão. Carlos Daniel exige que Stephanie peça desculpas a Paola, mas ela se recusa. Enquanto Adelina sai para verificar o que está acontecendo, vovó Piedade vai até o quarto de Paola e pega uma garrafa de conhaque. Stephanie exige que Paola deixe viver em paz, caso contrário irá se arrepender. Em seguida, se retira. Carlos Daniel promete conversar com Stephanie mais tarde, mas Paulina assume total responsabilidade pelo presente. Logo depois, entrega uma loção a Carlos Daniel. Enquanto isso, vovó Piedade volta para a cama, bebe sem moderação e sorri abraçada à garrafa. Adelina fica chocada ao saber que Stephanie esbofeteou Paola. Stephanie afirma que Paola tentou zombar dela ao presenteá-la com uma camisola indecente. Adelina alerta que Paola pode convencer Carlos Daniel a expulsá-la da casa, mas Stephanie não se preocupa com isso. Quando Stephanie chega ao quarto, Willy esconde a carta para Paola, enquanto vó Piedade oculta a garrafa de bebida. Paulina pede a Lalinha que organize os presentes dos funcionários. Pouco depois, convida todos para se reunirem na sala para discutir a situação da fábrica. Ela declara que se preocupa com a empresa tanto quanto eles, mesmo que duvidem, deixando todos surpresos. Stephanie conta a Willy que Paola quis humilhá-la, mas que mostrou ser tão perigosa quanto ela. Em tom provocativo, sugere que ele vá buscar seu presente. Vovó Piedade tranquiliza Adelina sobre a discussão e pede que traga seu jantar. Patrícia informa a Paulina que precisarão hipotecar os bens ou vender a fábrica. Paulina pergunta quais são os planos deles, mas Carlos Daniel admite que ainda não sabem. Ele revela que os operários ameaçam entrar em greve, exigindo manter suas condições de trabalho e salários. Paulina questiona Rodrigo sobre a queda nas vendas. Adelina observa discretamente enquanto Willy paga a Lalinha para entregar uma carta a Paola. Lalinha conta a Willy que Stephanie esbofeteou Paola após receber uma camisola bem bonita de presente, mas o alerta sobre as possíveis consequências. Assim que Willy sai, Lalinha rasga a carta. Adelina então se aproxima. Ao pegar seu presente, Willy acredita que Paola não o esqueceu. Patrícia pede que Rodrigo responda a pergunta de Paola, mas ele desvia o assunto e convida a esposa para irem ver a vovó. Paulina garante a Carlos Daniel que conquistará a confiança de Rodrigo. Adelina admite a Lalinha que chegou a pensar que ela entregaria a carta a Paola e a avisa que, apesar de ser protegida por ela, corre o risco de ser demitida. Lalinha desafia Adelina a ver quem sairá primeiro.
Rodrigo e Patrícia flagram vovó Piedade embriagada, bebendo conhaque. Adelina coloca Carlinhos na cama e avisa que precisa apagar a luz por ordem de Stephanie, deixando o menino aterrorizado e gritando de medo. Carlos Daniel diz a Paulina que conquistar sua família não será uma tarefa fácil, pois acredita que no fundo todos a invejam. Paulina pergunta se Stephanie sempre foi assim e Carlos Daniel conta que antes de se casar ela era diferente. Em seguida sugere que se sua esposa realmente deseja mudar, precisa demonstrar seu amor por ele. Paulina assegura que o ama, mas Carlos Daniel não parece convencido. Rodrigo acusa Paulina de ter dado conhaque à vovó Piedade, mas ela garante que jamais faria isso. Ainda assim, Rodrigo não acredita nela. Paulina reforça que não foi a responsável e que está determinada a ajudar Piedade a se livrar do vício. Carlos Daniel menciona que Paola contratou um especialista para tratar da avó, diante disso Rodrigo e Patrícia se retiram. Paulina avisa Patrícia que pretende visitá-la e informa Rodrigo que no dia seguinte irá até a fábrica. Furioso, Rodrigo aconselha a não aparecer na empresa e a não se intrometer onde não é chamada. Willie avisa Stephanie que se forem expulsos da casa, ele a abandonará, pois se recusa a viver na pobreza. Carlos Daniel explica a Paulina que Rodrigo acredita que ela seja uma má influência para Patrícia e que ele mesmo acha que quis provocá-lo ao dizer que pretende visitar a fábrica. Paulina garante que sua intenção é genuína. Ao evitar outro beijo de Carlos Daniel, decide descobrir como a garrafa de conhaque foi parar no quarto da vovó. Patrícia sugere que Rodrigo seja menos rude com Paola, mas ele irritado questiona se ela já se vendeu com o presente e joga o seu fora. Paulina e Adelina especulam que vovó Piedade pode ter pegado a garrafa sozinha. Nesse momento, Paulina sai correndo ao ouvir os gritos de Carlinhos. Ao chegar, encontra Carlos Daniel na porta. Carlos Daniel repreende o filho com rispidez, enquanto Paulina o trata com delicadeza. O menino explica que não teria gritado se tivessem deixado a luz acesa. Paulina pergunta quem apagou a luz e Carlinhos conta que foi Adelina, amando de sua tia Stephanie. Carlos Daniel insiste que ele não deve dormir com a luz acesa, mas Paulina discorda. Rodrigo alerta Patrícia para se manter distante de Paola, mas ela admite que percebeu algo diferente na cunhada. Rodrigo avisa que se Paola aparecer na fábrica, ele a expulsará a pontapés. Carlos Daniel insiste em apagar a luz do quarto do filho, mas Paulina o impede e pede que a deixe a sós com o menino. Ao perceber que ela está chorando por causa da criança, Carlos Daniel afirma com convicção que definitivamente ela não é Paola.